Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. É com muito prazer que chegamos até aqui, com alegria, com satisfação, com o cuidado de Deus sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias. Sou grato ao Senhor porque Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem nos abençoado. Embora imerecedores, confesso, mas Ele tem sido demais generoso conosco. Queria estar presente com os irmãos, juntamente com todos vocês reunidos na igreja, nos cultos, mas ainda isso não é possível. E eu peço aos irmãos um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança e oração, que Deus está preparando o nosso dia. O dia em que todos nós estaremos reunidos novamente. É neste final de tarde aqui que nós nos reunimos para louvar e cultuar a Deus, início de noite. Hoje eu tenho algo muito importante para falar para os irmãos. Não me demorarei muito. Tenho uma história para lhes contar. A história de um pescador. Não uma história de pescador, não é esse tipo de história que vamos contar aqui, mas a história de um pescador. Essa história tem como pano de fundo fatos reais. Fatos estes que foram relatados pelo apóstolo João em seu evangelho. Tentarei contar essa história pela perspectiva de um outro personagem. E logo após, ao término da história, nós iremos fazer aplicações para as nossas vidas. Eu chamo essa história de A Última Pescaria. O texto que tem como pano de fundo é o Evangelho de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Então vamos para a nossa história. Ainda era tarde, o sol estava para se pôr, quando um jovem rapaz avistou um homem às margens do mar da Galileia, nos arredores de uma cidade ao norte de Israel chamada Tiberíades. O jovem rapaz não conseguia desviar sua atenção daquele homem, pois ele estava ali sentado há muito tempo à beira-mar, olhando fixamente para um barco. O jovem não se conteve e, por curiosidade, se aproximou até o homem e perguntou-lhe: "Está tudo bem com você?" "Sim, estou bem", respondeu o homem. "Estou a lembrar da minha última pescaria. Você deseja ouvir essa história?" Então aquele homem convidou o jovem rapaz a sentar-se com ele e passou a lhe dizer: "Já faz algum tempo, éramos 7. Meus amigos e eu estávamos bem aqui, neste mesmo lugar. Naquele tempo, eu estava muito triste. Era um homem impulsivo, presunçoso e por vezes impetuoso. E isso me fez fazer coisas das quais me arrependo. E também me fez falar coisas as quais não pude cumprir. Falei para a pessoa que mais amava, que daria minha vida por ela. Porém, meu jovem, quando pressionado e coagido, o neguei. O neguei como se nunca tivera o conhecido. Isso me deixou profundamente triste. O meu grande amigo morreu. E lá, diante daqueles que queriam condená-lo, fiz de conta que não o conhecia. Ele entregou a sua vida por mim, mas eu o neguei", exclamou aquele homem. "Que triste", disse o jovem. E o homem continuou a falar: "Permita-me dizer uma coisa. Este amigo morreu, mas a morte não teve como deter. Ele, a pessoa a quem eu neguei, ressuscitou. E há algum tempo atrás marcou um encontro com meus amigos e eu aqui mesmo neste lugar. Naquele dia, enquanto esperávamos, a minha impaciência fez parecer que ele demorava. Já era noite, então falei para os meus amigos: vou pescar. E eles me disseram: nós vamos com você. Hoje eu sei que não deveria ter saído para o mar.
Porém, naquela noite saímos para nossa última pescaria. Atentamente o jovem rapaz ouvia as palavras daquele homem e lhe perguntou: e o que aconteceu naquela noite? Vou te contar. Pescar era a minha profissão. Não só a minha, mas também dos meus amigos que ali estavam. Sabíamos onde encontrar os maiores e melhores peixes para nós. Jogamos a rede durante toda a noite. Já sei, voltaram para casa com um barco cheio de peixes, disse o jovem. Não, meu rapaz, naquela noite não pegamos nada. Então o jovem rapaz olhou para o homem com uma cara, com um semblante de tristeza, como se decepcionado. Então o homem continuou. Ao amanhecer, estávamos cansados, pois trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Então decidimos voltar para a praia. Ao voltar, faltando mais ou menos cerca de 90 metros para o barco chegar à praia, avistamos um homem. O homem estava de pé e nos perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E respondemos para ele: não, não temos. Surpreendentemente, aquele homem à beira-mar mandou que jogássemos a rede ao lado direito do barco. Naquele instante pensei comigo mesmo: ora, aqui não é lugar de se apanhar peixes. Estamos tão perto da costa, não vamos pegar coisa alguma. Porém, decidimos obedecê-lo e jogamos a nossa rede ao lado direito do barco. Vamos, me conta, o que aconteceu? Disse aquele jovem vibrando. Calma, jovem, respondeu o homem. Fiquei de queixo caído. Não é que aquele homem estava certo? Ao puxar a rede, pegamos 153 grandes peixes. Não conseguíamos sequer recolher a rede para dentro do barco, tal era a quantidade de peixes. Foi quando um dos meus amigos, o mais íntimo, me disse: é o Senhor. Então, com a minha impetuosidade, coloquei a minha capa e me lancei ao mar e fui nadando até ele. Eu desejava chegar até Jesus o mais rápido que pudesse. Os meus demais amigos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. E sabe de uma coisa, meu jovem? Surpreendentemente, aquela rede não rasgou. Quando ali chegamos à praia, havia uma fogueira, peixes assados e pão. Ainda pegamos outros peixes dos quais havíamos pescado para assar. Sentamos bem ali, à beira-mar. Jesus, meus amigos e eu. Ali sentamos e comemos. Que história fascinante. Agora, por que a última pescaria eu não entendo? E o seu amigo não ficou com raiva por você ter negado ele? Perguntou o jovem rapaz. Não, ele não ficou com raiva. De alguma forma ele já sabia que eu iria agir daquela maneira. Ele sabia que quando pressionado eu iria negá-lo. Então ele não ficou com raiva. Inclusive ele já tinha até me advertido quanto a isso, disse aquele homem ao jovem rapaz. Continuando a história, o homem disse: naquela manhã, bem ali sentado à beira da fogueira, à beira-mar, Jesus olhou para mim com o mesmo olhar que olhara quando o neguei. Era um olhar penetrante que mais uma vez me destruiu. Fiquei arrasado. Então ele me perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E eu respondi: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele me falou: apacenta os meus cordeiros. Olhando ele novamente para mim, disse:
Simão, filho de João, você realmente me ama? E eu respondi: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pela segunda vez, ele me disse: pastoreia as minhas ovelhas. Por um instante, houve silêncio entre todos. Foi quando, pela terceira vez, com aquele olhar penetrante, ele me disse: Simão, filho de João, você me ama? Meu jovem, confesso que naquele instante o meu coração se entristeceu ao ouvir aquela mesma pergunta pela terceira vez. Fiquei triste, não porque ele duvidava do meu amor, pois todas as coisas ele sabia, inclusive que eu o amava. Fiquei triste porque eu demorei a entender o que Jesus me perguntava. Eu demorei a entender o que o meu grande amigo desejava de mim. Ele desejava um comprometimento total da minha parte para com ele. E até então, ele ainda não tinha este comprometimento da minha parte para com ele. Quando eu entendi que ele desejava de mim, então respondi: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então ele me falou: apacenta as minhas ovelhas. Dali por diante, vivi todos os dias da minha vida a seguir e a fazer a vontade do meu Senhor Jesus Cristo, pois ele havia dado a sua vida preciosa para me resgatar. E agora é chegar a hora de eu entregar a minha vida para o servir completamente. Então o jovem perguntou: você se arrepende de ter deixado a pescaria para seguir a este Jesus? O homem respondeu confiantemente: foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, pois fui regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição do meu Jesus Cristo. Sei que um dia Deus será glorificado com a minha morte, mas até este dia chegar, seguirei o glorificando com a minha vida, servindo ao meu Senhor Jesus Cristo, vivendo em santidade, porque santo é aquele que me chamou. Então aquele homem concluiu: eu me chamo Pedro, filho de João, servo do Senhor Jesus Cristo. Antes pescador de peixes e agora pescador de homens. E esta, jovem, foi a história da minha última pescaria. Agora tenho que ir. Preciso pescar almas para o Senhor Jesus. Você me acompanha? Irmãos, perdoe minha emoção, mas que história impressionante. A história de uma última pescaria, de um homem que era pescador, foi restaurado por Cristo, chamado para servir, para se entregar completamente e totalmente à obra do Senhor. E este homem atendeu ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Podemos aplicar diversas maneiras esse texto, essa passagem à nossa vida. Podemos tirar diversas aplicações para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E agora desejo aplicar alguns princípios que eu acho necessário da palavra de Deus, desse texto, às nossas vidas. O primeiro deles, segundo as Escrituras, essa foi a terceira vez que o Senhor Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos após a sua ressurreição. Os discípulos nunca sabiam quando o Senhor Jesus apareceria novamente, de modo que deveriam permanecer sempre alerta. O fato de Cristo poder voltar hoje deveria nos manter igualmente alerta. O fato de Jesus
pedir para que nós ficássemos em vigilante oração, porque não sabemos o dia nem a hora que ele viria. Deveríamos nos manter alerta todos os dias. Esta é uma aplicação que podemos tirar para a nossa vida. Embora que para nós, algumas vezes pareça que Jesus tarda, assim como Pedro e os discípulos esperavam por ele e decidiram ir pescar. Muitas vezes estamos a esperar por Cristo e decidimos fazer tantas outras coisas, irmãos, que não são importantes, nem glorificam ao reino de Deus, muito menos ao Senhor Jesus Cristo. Dentre essas coisas está o nosso pecado. Ele pode parecer tardar, mas não tarda. Ele virá na hora certa. Uma outra aplicação que encontramos no texto para as nossas vidas é que não podemos confiar em nossa capacidade de realizar determinadas tarefas. Mesmo que tenhamos a mais profunda experiência ou que sejamos perito no assunto, não podemos confiar na nossa capacidade. Jamais podemos esquecer que, sem Jesus, nada podemos fazer. Tudo o que fazemos com a orientação do Senhor Jesus Cristo é bem sucedido. Não fracassamos. Então, antes de você sair fazendo qualquer coisa ou falando qualquer bobagem, peça a orientação do Senhor Jesus. E se Ele mandar você jogar a rede do lado direito, obedeça. E jogue a rede do lado direito e não do esquerdo. Faça do jeito dele, da forma como ele mandou. Uma outra aplicação que nós encontramos no texto é no tocante que Jesus está sempre esperando para suprir as nossas necessidades. Ele está sempre à nossa espera, para quando chegamos cansados, enfadados, sem nada nas mãos, Ele está ali para dizer: toma meu filho amado, aqui está o que você precisa. Ele está sempre à nossa espera para suprir as nossas necessidades físicas e espirituais. Ele tem sempre uma palavra, Ele tem sempre um conforto, Ele tem sempre um encorajamento. Basta que estejamos atentos, de ouvidos bem abertos para o que Ele tem a nos dizer e dispostos a obedecer. Podemos ver que nesta pescaria milagrosa temos uma ilustração de como Jesus nos ajuda a pescar almas perdidas. Porque sem a orientação e sem a bênção de Deus, todos os nossos esforços, eles serão vãos. Mas quando orientados e abençoados por Jesus, nossa pescaria será farta. Jesus chamou os seus discípulos para serem pescadores de homens. Ele também nos chama, Ele também nos convoca, Ele também diz para nós: siga-me. Você está disposto a seguir e a ser pescador de homens? Uma última aplicação para as nossas vidas. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Hoje, Ele chama pelo teu nome, Ele chama pelo meu nome e nos pergunta: Maxwell, você me ama? Agora, troque o meu nome, troque o nome de Pedro pelo seu nome. Ele diz: você me ama? Se a sua resposta for a mesma de Pedro: sim, Senhor, é claro que eu te amo, então saiba, meu amado irmão em Cristo Jesus, Ele espera de você um comprometimento total com a sua obra. Ele não espera um pedacinho do seu tempo, Ele não espera um pedacinho da sua vida.
Ele quer que você entregue totalmente tudo o que você tem, todo o seu tempo, toda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você o siga e que faça a sua vontade. Pastor, até hoje eu tenho sido rebelde. Eu não tenho seguido a Cristo, eu tenho rejeitado a Cristo, eu tenho negado a Cristo, mas eu queria mudar isso, pastor, em minha vida. Eu queria mudar esta situação em minha vida. Se você tem esse desejo de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você primeiro deve se arrepender dos seus pecados, confessar os teus pecados. Eu terei o maior prazer de te conduzir a Cristo através da pregação do Evangelho. Aqui está o meu telefone. Você pode ficar à vontade para ligar para mim, também é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem. Eu terei o prazer de orar com você, de fazer com que você conheça a este Jesus que hoje chama pelo teu nome, pergunta se você o ama e te convida a seguir. Que a graça, que a paz, o amor e a misericórdia de Cristo estejam sempre com você e com a sua família. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos.
provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração,